Boa tarde, galerinha do nono ano. Vamos para a nossa segunda aulinha da semana. Vamos continuar falando sobre a nossa função quadrática e hoje a gente vai construir alguns gráficos, relembrar como constrói gráfico. Lembra que vocês fizeram isso em função do primeiro grau, né? Então a gente vai fazer também na função quadrática e analisar o que a gente chama de concavidade. Vamos lá? Vocês estão lembrados que na função do primeiro grau a gente analisava se a função era crescente ou decrescente, né? Vocês estão lembrados disso? Agora a gente vai analisar o que a gente chama de concavidade. Isso é uma novidade aí para vocês, mas também é bem simplesinho, tá bom? Vamos lá? Bom, o que a gente precisa para construir, né, um gráfico de uma função quadrática? O ideal é que vocês consigam construir o gráfico numa folhinha quadriculada, porque fica mais bonitinho, organizado, até melhor tanto para construir como para visualizar, tá, gente? Então eu sugiro que vocês comprem uma folhinha ou 5 folhas. Normalmente vende, acho que é 10 centavos, tá, galera? E aí vocês compram umas 5 folhinhas ou 10 e tentem fazer os gráficos dos exercícios do livro, tá? Nessas folhas, porque saem bem mais bonitinho, mais organizado, mais fácil para você entender o que você fez, para você analisar o gráfico também depois, tá? Porque a gente vai primeiro só aprender a construir, mas nas próximas aulas, né, mais um pouquinho na outra semana, a gente vai começar a analisar gráficos, tá bom? Então é bom que a gente consiga construir, visualizar bem o gráfico para a gente poder entender legal. Só uma sugestão. Ou ainda, quem não quiser também comprar folhinha, baixa o aplicativo do GeoGebra, tá? Que você consegue construir o gráfico bem legal lá também, tá bom? Que aí você só marca os pontos e depois só constrói o gráfico só para você analisar como é que fica, beleza? Bom, vamos lá, gente. Então, para a gente conseguir construir o gráfico da função quadrática, ele vai te dar a função. Então, tá aí a minha função, x ao quadrado mais 2x menos 3. E assim como na função do primeiro grau, a gente precisa montar uma tabelinha. Como é que a gente vai montar essa tabelinha? Vocês vão escolher. O professor não vai dizer qual é o número que você vai usar, nem a questão também, tá? Então, vocês vão escolher números para colocar no lugar do x e vão fazer continhas para achar o y, tá bom? Então, a ideia é bem livre, vocês escolham os valores que vocês acharem mais fáceis, tá? Mas o ideal é sempre que tenha um número positivo e um negativo. Mas lá na frente, né? Agora não, a gente vai botar valores aleatórios. Mas mais lá para frente, nas próximas semanas, vocês vão ver que bastam só 5 pontinhos que a gente consegue construir muito bem um gráfico de uma função quadrática. 5 pontinhos importantíssimos, tá? Não é 5 pontinhos aleatórios, tá bom? Bom, então eu vou começar com o seguinte. Eu vou escolher o número menos 3, menos 2. Vou seguir uma ordem. Menos 1, 0 e 1. Não tem problema nenhum em você seguir uma sequenciazinha assim, uma sequência de números mesmo, assim, tá? Um logo seguidinho do outro, consecutivo, beleza? E nós vamos ter que fazer, o que dá um pouquinho de trabalho é porque a gente vai ter que fazer continha, tá? Então, a gente vai pegar essa expressão e vou botar ela aqui embaixo, repetir, tá? Porque a gente vai ter que fazer continha com ela. Ah, posso fazer de cabeça? Pode, tá, gente? Se conseguir, sem problema nenhum. Mas eu sugiro fazer devagarzinho. Ó. Eu faço x igual a menos 3. Eu vou substituir o menos 3 no lugar do x, tá? Então, ficaria menos 3 ao quadrado mais 2 vezes menos 3 menos o 3, tá certo? Essa continha dá menos 3 ao quadrado é 9. 2 vezes 3 é 6, mais com menos é menos 3. Isso dá exatamente 0. Então, a minha continha aqui dá 0. Vocês vão fazer isso em todos, tá? No 0 dá pra gente fazer de cabeça, né? Porque, ó, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0 é 0, 0 mais 0 é 0, vai dar só menos 3.
ok? Esse dá para fazer de cabeça, né? Mas, professora, eu não sei. É só substituir devagarzinho, tá bom? O 1, eu acredito que vocês consigam fazer direto também, né? Ó, 1 ao quadrado é 1, mais 2 vezes 1, que é 1, ó, vou botar aqui embaixo, porque vou sobrar o espaço para os outros, ó. 1 ao quadrado, 2 vezes 1, menos 3. 1 ao quadrado dá 1, 2 vezes 1 dá 1, dá 2, menos 3, isso vai dar 2 mais 1, 3, 0 também, ok? Aí, os outros a gente faz devagarzinho ou, claro, quem quiser fazer direto, pode fazer também, não tem problema nenhum, tá? Menos 2 ao quadrado, 2 vezes o menos 2, menos o 3, tá bom, galera? Só substituir em cada lugarzinho aqui. Dá um pouquinho mais de trabalho, sim, dá, tá? 2 ao quadrado é 4, 2 vezes menos 2 dá menos 4, né? E menos 3. Aqui dá 0, menos 3. Vocês vão ver que a figura que a gente forma, ela é simétrica, é muito legal. X igual a menos 1 é menos 1 ao quadrado, 2 vezes o menos 1, menos 3, devagarzinho, tá? Então, dá 1, menos o 2, menos o 3. 1 menos 2 é menos 1, com menos 3 é menos 4, tá? O 0 a gente já fez, mas, ó, vou colocar aqui só para vocês verem que realmente dá, ó, 0 ao quadrado, 2 vezes 0, menos 3. Lembra que 0 vezes qualquer número é 0, né? Então, é 0 mais 0, menos 3 dá menos 3, tá vendo? Tá vendo os valorizinhos que a gente encontrou? Bom, esses dois valores, um que a gente escolheu e outro que a gente fez a continha para encontrar, formam um par ordenado. Menos 3 e 0, menos 2 e menos 3, menos 1 e menos 4, 0 e menos 3 e 1 e 0. Ok? E o que a gente vai fazer com esses pontos que a gente acabou de escrever aqui, galera? Localizar no nosso plano cartesiano, estão lembrados? Por isso que eu falei da folhinha quadriculada. Aí você vou desenhar minha folhinha quadriculada aqui, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou localizar todos esses pontos na folhinha quadriculada. Então, vamos construir o nosso gráficozinho aqui com esses pontos que a gente encontrou. Lembra que primeiro o x e depois o y, então ó, o ponto menos 3 e 0, o menos 3 no x, estão lembrados? Eixo x, marco aqui, ó, o meu pontinho. Vocês fizeram um gráfico na E, certo? Tiveram que construir, então não pode esquecer que a gente também vai construir na função quadrática e ano que vem no ensino médio vocês vão construir gráfico também, tá bom? Então, menos 3 e 0. Menos 2 e menos 3, ó, menos 2 e vou descer até chegar ao menos 3, seria aqui, não é? Ó. Menos 1 e menos 4, menos 1 no x, vou descer até chegar ao menos 4. 0 e menos 3, 0, vou descer até o menos 3. E 1 e 0, tá aqui, ó, 1 no x e 0 no y. Tá vendo esses 5 pontinhos que eu achei? Eu vou ligar, ó. Então, ele vem daqui, vai descendo. Então, ele começou a descer. Aí, chegou nesse pontinho aqui, ele trocou de lugar, ó. Começou a subir, ó. Pronto. Essa é mais ou menos... Aqui, por causa da mesa digitalizadora, é mais difícil de fazer bonitinho, né, gente? Mas a ideia é essa, forma um U, parece um U, tá vendo, ó? Parece um sorrisinho, uma boca sorrindo. É o que a gente chama de parábola, tá? Então, aqui é uma parábola. Ok? E é a representação do gráfico de uma função do segundo grau, de uma função quadrática. Sempre vai aparecer esse formato de uma curvinha parecendo um U.
Só que vocês vão ver que ela vai estar virada para cima, com um sorriso para cima, ou ela pode virar de cabeça para baixo. Lembra que a gente tinha crescente e decrescente? Na função quadrática, a gente fala que a gente tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, ok? Beleza, pronto, esse é o gráfico. Vocês vão aí nos exercícios que a gente tem no livro, vocês vão fazer justamente isso, construir esses gráficos, né? Escolhendo valores, montando uma tabelinha e desenhando no nosso papel quadriculado, tá bom? Bora continuar? Fazer mais um, só para tirar qualquer dúvida que ainda possa existir. Vamos lá para o próximo. F de x igual a menos x quadrado mais 4x. Se vocês prestarem bastante atenção, ó, tem um sinalzinho de menos aqui, tá? Do mesmo jeito, a gente vai montar a tabelinha e vamos montar o nosso sisteminha cartesiano, tá bom? Então, quem seriam os pontos que eu vou escolher? Lembre-se que vocês podem escolher o valor que vocês quiserem, tá? Então, eu vou pegar agora só positivo, porque eu já botei meu gráfico positivo, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, ó, x igual a 0. Então, ficaria menos... Gente, muito cuidado com o sinal na frente, tá? 0 ao quadrado mais 4 vezes 0. Isso vai dar 0, né? Porque 0 ao quadrado é 0. 4 vezes 0 é 0. Então, isso dá 0. Então, ponto 0, 0. Se o x for 1, a gente tem menos, sempre vai aparecer esse menos na frente, 1 ao quadrado mais 4 vezes 1, que vai dar menos 1 mais 4, que é 3. Logo, o nosso pontinho é 1 e 3, tá bom? Se o x for 2, nós vamos fazer a conta com todos, tá? Para poder montar o gráfico. Então, ó, menos 2 ao quadrado, 4 vezes 2, menos 3 ao quadrado, 4 vezes 3, menos 4 ao quadrado, 4 vezes 4, tá bom? Sempre substituindo o valor de x na nossa continha aqui para a gente fazer, tá? Vocês podem escolher os valores, pode escolher os valores mais fáceis, pode colocar um negativo, tá bom? Então, vamos lá, ó. 2 ao quadrado é 4, dá menos 4 mais 8, isso dá 4. Menos 9, mais 3 vezes 4, que é 12. Menos 9 mais 12 dá 3. E menos 4 é menos 16, né? Ao quadrado, mais 16, isso dá 0. Vamos ver como é que vai ficar essa nossa continha aqui. Terminamos e vamos localizar os nossos pontinhos, né, no nosso sistema cartesiano. Dá um pouquinho de trabalho mesmo, tá, galera? Não tem para onde fugir, não. Tem que fazer a continha e tem que construir o gráfico e dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Mas eu acho tão legal construir gráfico. Vamos lá, ó. O primeiro ponto é 0, 0. Então, é aqui, ó, na origem. Lembra disso? 1 e 3. Então, aqui, 1 e 3. Depois, 2 e 4. Tá aqui. Esse meu ponto ficou grande, né, gente? Desculpinha. 3 e 3. 4 e 0. Ó, tenho 5 pontinhos, vocês estão vendo? 5 pontinhos. Vamos ligar esses 5 pontinhos, ó. Ele sobe. Chega aqui nesse pontinho, ele muda de direção e desce. Parece uma montanha-russa, não parece? Tipo assim, subiu a montanha-russa, para lá em cima, né? Que aí faz aquele terror na gente, que faz aquela paradinha para deixar a gente bem desesperados e cai, né? Então, tá vendo que parece um U, só que agora virado de cabeça para baixo. Então, vocês viram lá no primeiro exemplo, parecia um U, só que virado para cima. E aqui um U virado para baixo, o que a gente chama de esse símbolo, tanto para cima quanto para baixo, a gente chama de concavidade, tá bom?
Aí a gente vai dizer que a concavidade é para cima ou para baixo. Quando era a função do primeiro grau, vocês diziam que a função era crescente ou decrescente. Lembram disso? E a gente analisava uma letrinha. Vocês lembram dessa letrinha? Qual era a letrinha que vocês analisavam para dizer se a função era crescente ou decrescente? A gente vai utilizar essa mesma letrinha para dizer se a concavidade é virada para cima ou para baixo. Vamos lá ver? Concavidade da parábola. Então, vou repetir aqui os gráficos, tá, gente? Olha só. Esse foi o primeiro gráfico que a gente fez. E quem quiser, tá no livro, tá, gente? Na página 236, esses dois gráficos, ok? Então, ó, a gente fez a tabelinha e montou a nossa parábola, ok? Na função do primeiro grau, a gente chama de reta, né? E aí a reta é crescente ou decrescente. Na função do segundo grau, nós temos uma parábola. Isso é uma parábola, ok? E a parábola tem a concavidade voltada para cima. É um U virado na posição correta, tá bom? E não sei se vocês lembram, na função do primeiro grau, que a gente analisava uma letrinha para dizer se era crescente ou decrescente. A mesma coisa acontece na parábola. Se o meu A, aqui, ó, o nosso A é 1, ó. 1 é positivo, certo? É positivo. Se o A for positivo, a concavidade fica feliz, ó. Tudo que é positivo deixa a gente mais feliz, não é? Então, a concavidade é voltada para cima, tá sorrindo. Então, quando o nosso A é maior que 0, ó, ou seja, positivo, a parábola tem concavidade voltada para cima. Já quando o nosso A aqui, ó, é negativo, ela fica tristinha. Olha lá, o olhinho chega a estar fechadinho, chorando, boquinha virada para baixo, tá? Ó, vocês viram que o gráfico ficou ao contrário, virado de cabeça para baixo, né? Então, a concavidade é para baixo, porque o nosso A é negativo, tá bom? Pronto, gente. Então, a aula de hoje é a gente construir gráficos e analisar o gráfico só quanto à concavidade. Se é voltada para cima, feliz, positivo, ou para baixo, tristinha, negativo, tá bom? Lembrando, essa figura chama parábola, ok? Belezinha? Vamos lá fazer exercício. Nosso livrinho, página 234, muito fácil, ó. Ele só quer que você identifique as que são voltadas para cima. Então, a gente vai olhar aqui, ó o meu A, primeiro elementinho do x quadrado, o A é negativo. Se é negativo, boquinha triste. Aqui, o nosso A é 2, o A é positivo, boquinha feliz. Tá certo? Então, é só isso que ele quer que você analise, dizer se é para cima ou para baixo. Então, essa não vale, valia a letra B. Aí, vocês vão verificar as outras, tá? Ah, eu coloquei mais uma aqui. H. Ah, o que acontece com essa H? Ela não está em forma de x ao quadrado, né? Mas a gente sabe que vai multiplicar esse vezes esse, o primeiro elemento, x sobre 7 vezes menos x, vai dar o x quadrado. Ficaria menos x ao quadrado sobre 7. Você nem precisa desenvolver mais, tá? Porque os outros não vão ser ao quadrado. Eu só preciso analisar esse. Olha lá, ó. Olha lá o sinal de negativo. Ah, o meu A é negativo. Se o nosso A é negativo, tristinho ele fica, certo? Concavidade para baixo. E a última, 5 nonos de x mais 3 elevado ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado, o nosso famoso produto notável, né, o quadrado da soma, ficaria 25x ao quadrado sobre 81. Vocês estão lembrados? E vai continuar a minha equaçãozinha aqui. Como ele só quer
que eu determine se é concavidade para cima ou para baixo, eu não preciso desenvolver, eu só preciso saber quem é o x ao quadrado, que é esse aqui. Ele é um número positivo? Se ele é positivo, feliz da vida ele fica, né? Concavidade voltada para cima. Então, nessa letrinha aí, a concavidade é voltada para cima e na letrinha B também, tá certo? 7. Determine os valores de m para que o gráfico da função dada por tararará, essa expressão zona toda aqui, ó, tenha concavidade voltada para baixo. Se ele diz que a concavidade é voltada para baixo, galera, significa que o nosso A é negativo. Negativo é a mesma coisa falando que o A é menor que zero, tá certo? Bom, vamos analisar a nossa funçãozinha. Olha aí a minha função. Isso aqui é A, esse menos 2? Não. Esse menos 3 é A? Também não, né? Quem é o A? O A é o que está grudadinho com o x quadrado, que é o nosso A da nossa funçãozinha aqui é m menos 7. Então, eu vou dizer que m menos 7 tem que ser menor que zero, né? Tem que ser negativo. Se ele for menor que zero, com certeza a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, é só a gente jogar para o outro lado, ou seja, o menos 7 vai para lá e vira mais 7. Sempre que o m for menor que 7, todas as concavidades vão ser viradas para baixo, nesse exemplo, né? Se o m for maior que 7, porque 7 não pode ser, né? Porque 7 menos 7 dá 0, ela deixa de ser uma função do segundo grau, tá certo? Agora, se eu colocar 8, 9, 10 aqui, todas ela vai ser uma concavidade voltada para cima, ok? Beleza, só isso. O número 5 dessa mesma página é só para construir gráfico, eu deixo para vocês. Se vocês tiverem dúvida, manda mensagem lá no fórum, tá bom? Que aí a prof ajuda a construir o gráfico sem problema nenhum. Beleza? E para a gente finalizar, o número 8 aí do nosso livrinho tem já o gráfico montadinho aqui para vocês, a expressão também, e nós teremos que completar esse quadro e responder as perguntinhas logo abaixo, tá? Então, aqui ele fala sobre um projétil, tipo um foguetinho, que é lançado e vai subindo, tá certo? Ó, ele verifica a sua altura alcançada y, então aqui o y tá, ó, 10, 20, 30, vai subindo, chega aqui, que é o topo onde ele chega, quer dizer, o máximo da altura dele, é o ponto máximo dele, né, que é o máximo que ele alcança. A partir daqui ele começa a cair e volta ao chão. Então aqui, nesse pezinho tá medindo a altura y alcançada e aqui a distância que ele percorreu, ó. Aqui é a distância, o espaço percorrido, a distância percorrida, tá? Tanto faz distância ou espaço percorrido, né? Ele não vai sair do ponto zero e cair exatamente no ponto zero de novo, né, galera? Ele vai, percorre lá no céu um caminho e cai alguns metros à frente da onde ele foi lançado, tá certo? Que aí representado pela letrinha X, né? Bom, e ele segue a lei aqui, que é a fórmula, e o gráfico a seguir. Observe e responda as questõezinhas. Bom, a parte mais difícil é montar essa tabelinha aqui. A mais fácil é responder a B, C e D. Olha lá a letra B. Qual é a altura máxima atingida pelo projétil? Tá lá, ó. Qual foi o máximo que ele chegou? A 100 metros de altura. A altura, tá, galera? Se a altura é y, eu tenho que olhar no eixo y, tá certo? Então, o máximo que ele chega é 100 metros. Depois de quantos metros percorridos, o projétil atingiu a altura máxima? Então, ele quer saber agora quantos metros percorridos. Olha lá, ó, é o espaço percorrido. Ele percorreu quantos metros até chegar no máximo dele, ó. O máximo dele de altura foi 100 metros, mas ele percorreu, ó o número que ele está ligado quando ele chega ao máximo,
300. Então, a distância percorrida por ele foi 300 metros, ok? Qual é a distância total percorrida? Ó, a distância total percorrida pelo projétil. Ó. Qual o total que ele percorreu? Ele saiu do zero, andou essa distância toda e parou no 600. Se ele andou do zero até o 600, galerinha, ele andou 600 metros. Tá vendo? A gente não fez conta nenhuma, a gente só analisou o gráfico, tá? Só para relembrar rapidinho, vocês estão vendo que a boquinha está virada para baixo. Então, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo, significa que o A é negativo, e realmente é, ó, menos x ao quadrado, estão vendo? Então, já porque apareceu menos na frente do x ao quadrado, voltado a concavidade voltada para baixo da nossa parábola, certo? E aqui a gente vai fazer continha, tá, gente? Vai dar um trabalhinho para descobrir esses valores. O mais fácil é esse daqui. Por que que esse é o mais fácil? Bom, aqui é a altura. A altura é y. Y igual a 100, a gente acabou de ver que y é igual a 100 quando x tá ligado ao 300. Aqui tá até fácil para ver também 100, 200, 300, 400, né? Faltou só o 500, né, galera? Bom, para encontrar cada um desses, nós iremos fazer continha. Eu vou fazer apenas um deles e vocês vão tentar encontrar os outros dois que vão ficar faltando, tá bom? Eu vou fazer o 400, que é o maior deles, tá bom? Então, olha lá. Se eu fizer a minha continha dizendo que o meu x, porque aqui é a distância é x, é 400, como é que vai ficar esse 400 sendo substituído nessa formulinha linda aqui, ó? Ó, vai ficar y é igual a menos 400 ao quadrado. Vai dar grande, hein, gente? 400 ao quadrado dividido por 900, mais 2 vezes o 400, que é o x, né? 2 vezes 400 é 800. 800 dividido por 3. Gente, 400 ao quadrado, o 4 ao quadrado é 16, e como eu tenho 2 zeros, vão ficar 4 zeros, sobre 900. A gente vai cortar esse tanto de zero, né? Tem zero demais, ó. Corto 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo. Ficou menos, porque tem um sinalzinho de menos na frente da nossa continha. Menos 1.600 dividido por 9, mais o 800 por 3. Mas a gente sabe que para somar fração tem que estar com o mesmo denominador. Então, eu vou transformar o 800 terços em nonos. Para transformar ele em denominador 9, eu tenho que multiplicar por 3, né? 3 vezes 3 daria 9. 800 vezes 3 dá 2.400, né? Então, ficaria 2.400 menos 1.600, que dá 800. 800 sobre 9, que é o nosso denominador. Não precisa dividir, principalmente porque dá um número super mega quebrado. Vocês só vão colocar 800 sobre 9, tá bom? Acabou. Fiz a continha. Esse é o único trabalho que a gente vai ter, é fazer continha. Esses últimos dois, adivinha? Fica para vocês, claro. Vocês vão ficar para responder esses dois valores que ficaram faltando aqui, construir pelo menos 3 gráficos do número 5 para treinar. Claro, pode construir todos, mas no mínimo o ideal seriam 3, tá? E terminar de responder o número 6 como dever de casa, tá bom? Por hoje é só, galerinha. Fica com Deus. Qualquer dúvida, coloca a mensagem no fórum ou no chat. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Bons estudos.